Olá pessoal, estamos iniciando mais um Condomínio Informal. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos profissionais 5 estrelas, a Vanessa, o Carlos e a Priscila. Nosso programa trata o dia a dia condominial de maneira leve e descontraída. Hoje vamos falar sobre situações inusitadas em assembleia. Vamos tratar de assuntos que ocorreram em assembleias que a gente participou, que é o momento em que o síndico está mais exposto e mais vulnerável. Quem gostaria de começar a falar sobre esse assunto? Eu acho que antes da gente começar a falar do assunto, a gente pode falar que o síndico que fica exposto e vulnerável é aquele que dá a cara a tapa, aquele que leva o condomínio consigo, não aquele que se esconde atrás do pessoal da administradora, né? Acho que a Van até pode... Ah, é verdade, porque olha só, mas eu sempre falo que a parte onde realmente o síndico ele pode mostrar o que acontece atrás dos bastidores é na assembleia. Ele fica exposto como uma verdadeira vidraça, muitas vezes ele ainda é alvo de ataques de moradores inconformados ou com a gestão ou com os procedimentos que ele não concorda, porque em condomínio a gente tem situações para todos os lados. Você agrada alguns e desagrada outros. É o momento de maior exposição do profissional perante a massa condominial. É quando tudo acontece ao vivo e a cores. Não tem escapatória, não tem para onde fugir. E o que a Priscila falou é uma coisa muito que acontece demais, que é justamente os síndicos que não, ou às vezes por timidez, ou às vezes até por falta de competência, né, com relação a lidar com a massa condominial, acaba se escondendo atrás da gerente da administradora na apresentação dos assuntos. Eu particularmente, eu gosto da exposição, eu prefiro dar a cara a tapa, me colocar realmente na linha de frente para tratar dos assuntos, porque no dia a dia sou eu que faço a gestão. Então é uma questão bastante importante ser colocada inicialmente. Antes de iniciar o programa, a gente estava até inclusive falando sobre situações bem inusitadas e o Tacitani me contou uma coisa muito legal, eu queria que você dividisse com a gente, de uma assembleia que você passou. Foi bastante incrível o desfecho dela. Conta pra gente. Não, essa foi muito legal, assim, é um case, né? Eu fui indicado pela administradora para assumir um condomínio em implantação, foi uma AGI, né? É uma Assembleia Geral de Implantação. A construtora tinha a maioria das unidades ainda e me colocou como síndico para revalidação após 3 meses. Ocorre que os 2 conselheiros, eram 3, um acabou saindo, mas os outros 2 que ficaram até essa revalidação, eles queriam ser síndicos também. E eles ficavam minando a minha gestão. Só que chegou uma hora, eu fiquei cansado da história, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada porque eles não deixavam, eu renunciei e chamei uma assembleia de eleição, uma nova eleição. Chegando na assembleia, eu descobri que um dos conselheiros que gostaria de ser síndico fez todo um trabalho por trás, falando que ia demitir todo mundo, que ia trocar toda a equipe, que ia mudar tudo, que ia reduzir custos e tal. E ele próprio se matou, porque assim, não era a vontade dos condôminos. Os condôminos estavam gostando das coisas como estavam funcionando. Então eu cheguei na assembleia, tomei a palavra, renunciei, falei que estava saindo porque eu não concordava com a forma com que o conselho gostaria de conduzir o condomínio. Então eu estava saindo para que eles achassem uma pessoa que gostaria de conduzir o condomínio daquela forma. Os condôminos na assembleia perguntaram, mas o que está acontecendo, né? Eu falei, olha, eu não vou expor, a reunião entre conselho e síndico é uma coisa privada, eu não vou expor a vocês. Se o conselho quiser falar, eles falam. Eu só digo que eu não estou confortável em continuar trabalhando aqui. Na eleição, quem se candidata? Os 2 conselheiros. Os 2 começaram a brigar entre eles. E aí eu só tomei a palavra novamente e falei assim, é por esse motivo que eu não quero continuar trabalhando aqui. O pessoal ficou maluco, falou assim, não, então você se candidata que a gente quer votar em você. Eu falei, não, gente, eu tô saindo, o conselho não quer. A gente troca o conselho, eles falaram. Aí eu falei assim, não, mas não é assim, hoje nem é eleição para conselho. Aí começaram a falar, vocês 2, vocês têm que renunciar hoje, porque a gente não quer mais vocês como conselheiros. Deixei o negócio correr, um deles renunciou, né? O outro não. Mas aí eu falei assim, não, tudo bem, então coloca meu nome, eu deixo bem claro aqui que eu não gostaria de trabalhar com esses 2 conselheiros, mas coloca meu nome para eleição.
No final das contas, eu fui eleito por unanimidade, eu só não tive o voto dos dois. Todo mundo da Assembleia votou em mim, só os dois que não. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui que síndico é síndico do condomínio. A Assembleia representa os condôminos, né? E não existe dono do prédio. O síndico não é o dono do prédio. Os conselheiros não são os donos do prédio. O cara que reclama o tempo inteiro não é o dono do prédio, né? E isso traz... muitas vezes essas pessoas que se acham os donos do prédio vêm te confrontar em Assembleia. Eu acho importante falar também, Priscila, o conselho não é chefe do síndico. O conselho aconselha. O conselho não manda no síndico. Exatamente. Independente dele ser profissional ou não. Eu acho que os pontos que vocês abordaram são extremamente importantes. O primeiro ponto, e eu acho que você teve uma atitude corretíssima, Rogério, nós somos prestadores de serviço, somos profissionais, como o próprio nome já diz. Então, eu acho bastante curioso, no mínimo, um síndico prestador de serviço, querer impor a sua presença. Então, eu te dou os parabéns pela atitude, porque eu teria feito a mesma coisa. Afinal de contas, se você não consegue desenvolver um trabalho, é melhor sair fora. E isso já aconteceu com a gente também. Eu já tive uma experiência um pouquinho contrária a isso. Um condomínio que os moradores se reuniram, juntaram um número de assinaturas necessárias para convocar uma assembleia de destituição da síndica, que também era síndica profissional, não era uma síndica moradora. Por uma série de razões, eles conduziram o processo de seleção, chamaram 3 síndicos profissionais, eles fizeram as entrevistas e tudo mais, e acabaram optando de levar o meu nome para a assembleia. Qual não foi a surpresa? Que na assembleia de destituição, a síndica chegou, só que ela cometeu, na minha opinião, um erro grotesco. Ela levou um segurança que, a princípio, parecia ser um policial em horário de folga, e ele estava armado ainda por cima. Para resumir a história, a coisa acabou com 4 viaturas da polícia na frente do condomínio. A assembleia foi encerrada, porque entre um dos moradores existia um promotor público, que achou aquilo um absurdo, afinal de contas, como que entra um segurança armado numa assembleia, né? Enfim, eu só te digo que, para mim, aquilo foi uma surpresa, porque como é que uma pessoa que é prestadora de serviço quer impor a sua presença? Se os moradores não querem mais, eu acho que o mínimo, né, para você manter a sua dignidade, a sua profissional, né? O seu profissionalismo é você falar assim, ok, eu abro mão do meu cargo, pronto, tchau, benção. Exatamente. Agora, querer fazer a coisa acontecer a ferro e fogo não faz sentido. Mas né? A assembleia aconteceu no final das contas ou foi encerrada? Ela não aconteceu, ela foi encerrada. Eles conseguiram fazer a destituição depois disso, para evitar um conflito maior, acabaram optando por deixar um morador. Eu, para ser bem sincero, eu acabei desistindo, porque eu falei assim, olha, a coisa ali não vai dar muito certo, então não consigo entender esse tipo de postura. É aquilo que a Priscila também comentou, né? E você complementou. Tem muito morador que acha que, pelo fato dele ser proprietário de uma unidade, dá a ele o direito de mandar e desmandar nas áreas comuns do condomínio. Sim. Ou que o cara, por ser membro do conselho, e dá a ele o direito e o dever de mandar no que o síndico faz. Não, a autoridade máxima no condomínio é o síndico. O conselho está ali para auxiliar, para aconselhar, para fiscalizar as contas, que esse é o verdadeiro papel, né? Que está no Código Civil. Exatamente, que está na lei. Porque no final, todo mundo quer ser dono de tudo, quer mandar em tudo, mas ninguém quer assumir a tal da responsabilidade, né? Civil e criminal. Exata, e outras mais ainda, porque as responsabilidades são ilimitadas, né? Eu sempre falo, querem mandar, mas não querem exercer a responsabilidade. Bônus, exatamente. Outras situações que eu vejo nas assembleias são moradores que descem para a assembleia bêbados. Eu tenho uma ótima. Conta pra gente. A Assembleia de Sorteio de Vagas, mais de 300 unidades do condomínio. Como sorteio de vaga precisa de um quórum que as pessoas precisam escolher, sábado de manhã. Você marca a assembleia para as 9, começa às 9h30, e tá ali, né? Sorteio eletrônico não pode. Tem que chamar a bolinha, aquela coisa, né, bem arcaica. Então você tira a bolinha e canta a bolinha. A coitada aqui tava lá, já tava rouca, quando chega uma pessoa alterada, né, no meu ouvido e diz: por favor, fale baixo,
A sua voz está ecoando dentro da minha cabeça. Você ali tá tentando fazer o seu trabalho, né? Você já tá... Óbvio que eu não gostaria de estar ali sábado de manhã fazendo sorteio de vagas. Uma assembleia mega extensa, né? Uma assembleia extensa, chata, e a pessoa me fala uma coisa dessas. Tipo, o que eu fiz? Eu dei risada, olhei pro lado e beleza, né? Vai fazer o quê? Não dá. Tem umas situações que eu vou falar, foge da normalidade. Por isso que eu falo que condomínio parece às vezes até um manicômio, né? De tudo. Todas as posturas possíveis. Eu já enfrentei uma assembleia com uma pessoa bêbada, e aí efetivamente eu falei pra ela, olha, a senhora não tá em condições, uma mulher, por sinal, a senhora não está em condições de votar ou levantar ou pedir a palavra, porque ela estava falando já assim, aquela coisa assim, era nítido, né? Era nítida a situação dela, e eu até falei, olha, não é melhor a senhora ficar lá, não. Aí ela começou a falar tudo trupicado, até o ponto que ela caiu da cadeira. Ai, meu Deus. Né? Ela caiu da cadeira, e aí todo mundo já chamou a atenção pra ela, porque uma pessoa que vai alcoolizada pra uma assembleia é pra chamar realmente a atenção, chamou a atenção mais do que deveria. E aí a gente pediu, né, ajudou a mulher a sair, e ela ficou fazendo situações de mímica, coisas do lado de fora, mas foi uma situação bizarra, porque você imagina, você trabalhando, não tem como você não puxar o olho pra fora e falar, meu Deus, sabe o que tá acontecendo? E teve situações também já de cantada de morador, né? Eu, no meio de uma assembleia, morador fazendo gestos obscenos com as mãos, com a cara, né? Fazendo assim, piscando. Aí chegou um determinado momento, eu perguntei, tá tudo bem com o senhor? O senhor tá precisando de ajuda? Ele ficou totalmente constrangido, e aí a situação voltou à normalidade. Mas olha, eu vou falar, fazer assembleia ao vivo e a cores com pessoas que não sabem se comportar, a situação realmente é complicada. Eu lembrei de uma assembleia que a gente fez, era um prédio que metade dos condôminos são chineses. E aí, os chineses, é uma coisa engraçada, né? Eu admiro até a coragem dessas pessoas, porque eles vêm pro Brasil, eles não fazem ideia do nosso idioma, dos nossos costumes, das nossas regras, eles não sabem nada. Eles vêm com a cara e com a coragem. Iniciamos a assembleia, mais da metade era chinês. Aí veio uma moradora... Sorteio de vagas, né? Sorteio de vaga. Veio uma moradora chinesa conversar com a gente falou assim, olha, a gente está percebendo que eles não estão entendendo nada... Essa moradora falava português. Que eles não estão entendendo nada do que a gente está falando, né? Eu falei assim, você pode, por favor, falar para ela que só pode estar aqui quem é proprietário ou com uma procuração legal válida para participar? Ela falou isso em chinês, em mandarim, metade... dos chineses foram embora. E aí, durante o transcorrer dessa assembleia, vários chineses chegando no meio da assembleia de pijama, de roupa... De samba canção. De samba canção, de pijama mesmo, da mulher de pijama. Porque precisa ser o proprietário, e não, eles não tinham uma procuração, né? Mas o mais engraçado foi que ela falou alguma coisa, a gente não sabia o que era. De repente, metade levantou e foi embora. Nossa. Aí a gente falou pra ela e falou assim, o que aconteceu? Não, eu proprietário falei, fora. Proprietário, não, se não é proprietário, não. Proprietário fora. Fica. Inquilino fora. É. Levantou a metade e foi embora. Mas você vê os inquilinos participando muito mais do que os próprios moradores, né? Isso é uma coisa que a gente sempre procura incentivar, né? Porque assim, que vale a experiência de vocês aqui, né? A participação nos nossos condomínios é de cerca de 10 a 15%, né? Os 10 a 15% que vão decidir pelo todo. Como é nos seus condomínios, Carlos? Não muda muito, eu acho que isso é meio uma média histórica. Aliás, fica aqui uma sugestão para quem está nos assistindo. Se você é condômino, participe das suas assembleias, porque é o momento que você tem para decidir, para você participar do processo decisório. Não é só reclamar depois, Exato. Né? O que acontece muito, e a gente sabe, é que aqueles 10, 15% que participam e que acabam tomando as decisões, né? Depois a grande maioria que não concorda por qualquer motivo começa a reclamar nos grupos do WhatsApp e tudo mais. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu tinha um condomínio que eu administrava, acabei inclusive abrindo mão, em que nós tínhamos uma condômina que ela era advogada, né? E nada contra advogados, tenho amigos brilhantes advogados. As duas são advogadas. Mas quando você pega um advogado que acha que entende de tudo, quando não entende, na verdade, quase nada,
E essa pessoa, ela era extremamente polêmica. Ela participava de todas as assembleias, mas adorava uma polêmica, adorava criar. Qualquer coisinha pedia a palavra e assim, era enfática e não queria entregar o microfone. Até que depois da segunda assembleia, a gente falou o seguinte, não dá para ser assim. Temos que ter um presidente de mesa mais enérgico que corte a palavra da pessoa, porque senão... Bom, só para vocês terem uma ideia... As assembleias que normalmente poderiam ser resolvidas em 2 horas e meia, duravam 4 horas e meia. Fica contraproducente, né? Desgastante. Então as pessoas vão se cansando, as pessoas vão indo embora e não voltam mais. E outra coisa, adorava fazer ameaças vãs do tipo, porque eu vou impugnar a assembleia. Até o dia que eu sinceramente me cansei e falei o seguinte, a senhora tem todo o direito de tentar impugnar. Se a senhora vai conseguir ou não perante o juiz, é uma história. A justiça é aberta a todos, né? Isso. Pois é. A gente estava aqui falando do sorteio de vagas, eu me lembrei de uma situação inusitada e até muito engraçada. Tinha, eu acho que a moça que estava fazendo sorteio eletrônico, ela chamava, né? O sorteio era eletrônico, mas ela chamava a unidade e a pessoa ficava, não, ai, minha unidade, ai, eu não me lembro o número, mas vamos supor, 33, e na hora que a menina chamou o 33, o cara foi lá e meteu um beijo na moça. E saiu todo feliz pra escolher a vaga, entendeu? Então, assim, são coisas que você fala, gente... É tudo ao vivo e a cores, né? Só é uma coisa que você não espera. A gente vai pra assembleia esperando pedra e de repente vê uma situação dessa. Vira um show. Muitas vezes um show, assim, catastrófico. Muitas vezes nem sempre o show é legal, né? Tem pra todo mundo. Mas se a gente parar pra pensar, são aqueles 10, 15%, né, de moradores que efetivamente se interessam. Dentro desse grupo pequeno, tem aquela pessoa mais polêmica, aquela pessoa que sai fora da curva, né? Mas, graças a Deus, a grande maioria esmagadora são pessoas totalmente normais, equilibradas, serenas e tudo mais. Até porque a nossa posição como síndicos profissionais, né, qualificados que somos, a gente leva uma coisa mais pronta para a Assembleia, né? Sim, a gente leva as coisas embasadas. A gente está trazendo essa proposta por isso, e tem que ser feito dessa forma assim. Vamos por esse caminho ou vamos pelo outro? As consequências desse outro caminho é isso. Então, essa confiança que a gente passa, ela influencia muito na resposta da Assembleia, né? Porque se a pessoa enxerga um síndico à frente ou a pessoa da administradora à frente que não tem segurança no que está falando, não tem conhecimento do que está falando, você perde a massa, né? Você perde o controle da situação e eles ficam te testando o tempo inteiro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa qualificação que a gente tem também. Sim, isso aí faz a diferença. Com certeza. Eu acho que é importante deixar claro também para todo mundo. Ei, você tá pensando em ser síndico? Tenha qualificação, procure entender dos assuntos que você tá falando, porque senão... Numa assembleia te engole. Porque assim, teoricamente o Google já sabe de tudo, né? Mas você tem ali, dependendo do tamanho do condomínio, 10 pessoas com o celular na mão que estão ali na busca para descobrir o que for, né? Principalmente e aí você acaba sendo engolido. Então, tenham ciência de tudo que vão falar, estudem, tragam as melhores soluções e tragam os anseios dos moradores. A gente precisa ter aquela caixinha em que tem as normas, em que tem o regulamento, que tem a convenção, mas os moradores precisam também ter atendidos aquelas coisas que eles querem no condomínio, né? Que eles anseiam. Então, assim, a resposta é na assembleia. Tem pessoas que às vezes confundem, né? Morador, condomínio é a mesma coisa. Não é. A gente sabe que não é. O condômino é o proprietário, aquele que tem direito a voto. Mas ele precisa compreender que se ele quer ter o direito de reclamar, ele tem que ter a obrigação de participar. Sim, ele tem que ser ouvido. Ali é o momento dele ser ouvido. Ali ele pode discordar, ele pode apresentar sugestões, ele pode apresentar ideias. Ele tem... expor seu ponto de vista. E não adianta, morador, expor um monte de ideia e não descer na assembleia. Porque não adianta, né? Ou trazer só problema e não trazer solução, né? Sabe como é que a gente chama? A gente tem um grupo de WhatsApp de um condomínio grande que a gente administra, que o próprio pessoal, os próprios moradores adotaram o termo de ativista de WhatsApp. É o ativista de WhatsApp, que ele pinta e borda no WhatsApp. Na hora que aparece uma assembleia, ele nem aparece. A gente tem um bom que é o macho virtual, que ele vem brigar com o síndico só pelo WhatsApp. Na hora da assembleia, ele tá
quietinho. Fica quietinho. Bom, gente, o papo tá bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente precisa encerrar. Eu acho que foi uma conversa muito valiosa para todos que têm interesse nesse segmento de condomínios. A gente expôs as nossas experiências. Isso é muito vasto, é muito desafiador a questão de assembleia. Tem que se preparar, assim, parece um mantra que a gente fala, a gente conversa muito entre a gente sobre isso. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, você tem que estudar para não ser surpreendido durante uma apresentação. A ideia é que as pessoas vão estar lá e vão querer te confrontar, e você tem que estar preparado para dar o retorno para elas. A gente vai voltar em outros programas sobre esse assunto, mas a gente está fechando esse. Inscreva-se no canal e fique ligado que vem mais novidades por aí.